palavra de hoje começa em Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Quando Deus vem realmente em primeiro lugar, como prioridade na nossa vida, nós temos uma vida de gratidão. Mas quando Ele deixa de ser prioridade na nossa vida, nós nos tornamos ou permitimos ser pessoas ingratas. Prioridade, Deus como prioridade, meu irmão, é só milagre, é só desfrutar de uma vida e vida com abundância de provisão, de amor, de cuidado conosco. Priorizamos Deus, temos gratidão. Não priorizamos Deus, temos uma vida ingrata. É simples assim. Quando Deus vem em primeiro lugar na nossa vida, não dá para ter uma vida ingrata, mas só dá para ter uma vida de gratidão, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Lembre-se disso. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Nesse momento, vamos nos avaliar. A nossa vida tem sido uma vida de gratidão ou uma vida de ingratidão? Se tem sido uma vida de gratidão, estamos de parabéns, porque Deus está sendo prioridade em todas as áreas da nossa vida. Mas se em algum momento nós estamos sendo ingratos, está faltando Deus naquela área. A verdade é essa. Porque não dá, irmãos, para ter experiência com esse Deus tão poderoso e ser ingrato. Deus nos alcançou com o amor dEle, com a graça dEle, com o cuidado dEle. Você já parou para pensar que Deus te resgatou do império das trevas e trouxe para o reino do amor dEle? Aí onde você está, você pode curvar sua cabeça e fechar um minuto sequer os seus olhos? Ah, Senhor, traz a memória dessa pessoa. Aonde ela estava quando o Senhor o alcançou, Pai. Talvez muitos não estariam aqui, Deus. Estariam perdidos para a eternidade. Talvez muitos, Pai, meu Deus, obrigado, o Teu amor nos alcançou. Se não fosse a Tua graça, onde eu estaria hoje, Deus? Aonde? Obrigada, Jesus. Traz à memória aquilo que dá esperança ao coração desse meu irmão e dessa minha irmã. Deus te resgatou. Deus te resgatou e te trouxe para o reino do amor dEle. Diga obrigada, Jesus. Obrigado. Vamos abrir os nossos olhos. Ele nos alcançou. Ele nos resgatou do império das trevas. Talvez muitos aqui não estariam aqui nessa noite. Mas Ele foi lá naquela boca de fumo e te alcançou. Ele foi lá naquele lugar de prostituição e te alcançou. Ele foi lá onde estava tudo um caos destruído e te alcançou. E trouxe para o reino do amor dEle. Isso é tudo para nós. Salmo 136, verso 1 diz: louvai ao Senhor porque Ele é ponto. A Bia ministrou essa palavra na quarta-feira, esse versículo queimou no meu coração. E é verdade, o Senhor é bom. Esse é o motivo de sermos gratos. Porque Ele é bom, nós temos um carro. Porque Ele é bom, nós temos uma família. Porque Ele é bom, nós temos uma renda, um recurso. Mas acima de tudo precisamos agradecer porque Ele é bom. Gratidão é reconhecimento. Reconheça o amor de Deus na minha e na sua vida. Eu não estou perguntando se está bom, se você está satisfeito, mas algo já foi iniciado, algo já começou. E esse Deus é bom, é poderoso para transformar, para completar a boa obra que Ele iniciou nas nossas vidas. Ele é bom, simples assim. Eu vou ser grato porque Ele é bom.
O que seríamos de nós se não fosse a bondade do Deus Todo-Poderoso? Quanto mais intimidade temos com Deus, mais gratidão temos. Quando você se torna íntimo de uma pessoa que você ama, que você respeita, você consegue enxergar o sacrifício daquela pessoa. E você começa a reconhecer e ser grato. É ou não é verdade? Imagina, quanto mais nos aproximamos desse Deus, vemos o quanto Ele é poderoso na nossa vida. E não dá para ser ingrato. Tem que ter gratidão. Tem que ter gratidão. E aí, Salmos, capítulo de número 103, verso 2. Vai dizer: bendizei, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus. E aí, preparando a palavra nessa madrugada, eu questionei Deus. Deus, a minha alma precisa bendizer ao Senhor, certo? Precisamos ser gratos a Ti. E a Tua palavra diz que nós não podemos nos esquecer de nenhum dos Teus benefícios. Mas a pergunta é, por que muitas vezes nos esquecemos? E nos tornamos ingratos? Por que, Deus? Fala comigo. Ministra o meu coração. Eu não quero ser ingrata a Ti. Eu não quero me esquecer de nenhum dos Teus benefícios. E aí Deus começou a ministrar ao meu coração. E Ele trouxe a palavra de 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos para lá? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Quem achou, dá um glória a Deus aí. O verso 1. Nós vemos aqui as ofertas para a construção do templo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, e ainda é moço e inexperiente, esta obra é grande, porque não é palácio para homens, nem para o Senhor Deus, mas para o Senhor. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras sadrônicas e engaste, pedras ornamentais e obras de embutido, e toda a sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. Davi sente o desejo de construir o templo ao Senhor. Até então, era em tendas. E ele diz: o meu Deus merece algo mais. Eu vou construir algo mais para esse Deus. E aí, ele pede para Deus se ele pode construir o templo para a habitação do Deus vivo e o povo receber, cultuar ao Senhor. Mas aí Deus diz para Davi: Davi, olha, você não vai poder construir, porque tem muito sangue nas tuas mãos, mas eu vou permitir que o teu filho Salomão construa o templo. Davi não fica revoltado, Davi não se torna ingrato, mas Davi se torna tão grato que a Bíblia diz que com todas as suas forças, ele começa a buscar recursos para a construção do templo. E para as obras de ouro, ele arrecada ouro. Para as obras de madeira, ele arrecada madeira. Para as obras de prata, ele arrecada prata. E assim por diante. Pare para pensar que toda escolha tem uma consequência. E muitas vezes escolhemos errados e temos consequências disso. E muitas vezes nos privamos de fazer algo para Deus. Davi teve uma escolha e uma consequência: não pôde construir.
Mas para a glória do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, o Filho dele pôde. Então pare de ser ingrato, porque Deus está abençoando alguém da sua família para construir algo extraordinário para Ele. Com todas as suas forças, agradeça a Deus, porque Deus te deu ainda esse privilégio de ser alguém da sua família, de ser alguém da sua casa. Mas comece a escolher certo, para que tenha colheita abundante de Deus e não consequências ruins. Davi não fica de pitizinho dizendo: eu não posso construir porque Deus não deixou, porque eu tenho sangue nas minhas mãos sendo um homem de guerra. Não, ele diz: obrigado, Senhor, porque o meu filho pode, e com todas as minhas forças eu vou arrecadar tudo que é necessário para construir o melhor para o Senhor, porque o Senhor merece. Se formos calcular o quanto de oferta receberam para a construção do templo, é mais de 5 milhões. Não foi qualquer coisa, foi o melhor. Foi o melhor. Mas aí, voltamos para a palavra que diz: bendizei a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por que nos esquecemos dos benefícios de Deus? Porque deixamos de ouvir. Deus está pedindo para você madeira e você está oferecendo ouro. O que Deus está pedindo para nós? Precisamos ouvir. Precisamos ouvir corretamente e colocar em prática, porque se não ouvirmos direito, aí sim nós vamos dar lugar para a ingratidão. Porque quando nós ouvimos Deus e colocamos em prática o que Ele está dizendo para nós, meu irmão, só há motivos para gratidão. Mas aí não dá para oferecer o que Ele não pediu, ou simplesmente o que queremos ou achamos melhor. Não sabe o que é, pastora? Deus está me pedindo aqui madeira, mas eu acho que é melhor oferecer para Deus ouro. Não, Ele não pediu ouro, Ele pediu madeira. Mas aí Deus te pede ouro e você quer oferecer madeira, está errado. O que Deus está te pedindo talvez seja um simples perdão. Talvez seja uma simples oração. Ei, vamos limpar os nossos ouvidos e não vamos nos esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor, mas vamos ouvir o que realmente Ele está falando ao nosso coração. O nosso pastor foi tremendamente usado por Deus para ministrar sobre a árvore da antecipação. Deus se antecipa a nós com palavras, com direções, com projetos, e o que estamos fazendo com aquilo que Ele está direcionando a nós. Estamos ouvindo a Deus? Se não estamos ouvindo e praticando, meu irmão, ingratidão. Mas se estamos ouvindo, só há motivos para agradecer, para ser gratos. Precisamos ouvir a voz de Deus de verdade. Durante a pandemia, eu estava orando numa certa madrugada, e ontem eu compartilhei no nosso encontro Amigas de Jesus. E Deus me pediu algo específico: Angélica, chegou um novo tempo na vida das mulheres. Eu quero te usar de uma forma única e diferente para abençoar e alcançar a vida de muitas mulheres. E para isso eu estou unindo propósitos. Eu estou colocando no seu coração 4 nomes, a qual eu já testifiquei no coração de cada uma delas, para junto vocês se unirem e ganharem mais força para alcançar a vida de muitas mulheres. E aí eu disse: Senhor, obrigado por ter me escolhido. Eu vou te ouvir, mas se necessário for, me desenha, porque eu não quero fazer nada errado. Eu não quero oferecer para o Senhor aquilo que o Senhor não me pediu, mas eu quero só oferecer aquilo que o Senhor pediu para mim. E aí eu começo a buscar essa direção de Deus, me preparar, me capacitar para este novo tempo. E Deus prepara momentos únicos e especiais para que eu estivesse com cada uma dessas mulheres, a qual Ele colocou o nome no meu coração. E aí um certo dia, conversando com a Gláucia, eu disse para ela: Gláucia, o que Deus ministrou no seu coração durante essa pandemia? Eu queria ter certeza de que Deus tinha testificado no coração. E ela disse: pastora, um certo dia, durante a pandemia, eu estava fazendo o meu devocional.
E naquele devocional falava: vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Obediência nos leva a ser amigos de Jesus, e assim nasce amigas de Jesus. E ela montou todo o projeto, montou o nome, a arte, tudo que era necessário, a identidade visual, mas não sabia para que tempo e momento aquilo seria usado. Ela sabia que era para abençoar a vida de mulheres. Ela se tornou disponível para Deus. E a Bíblia diz que ele inclina o coração do rei, o coração do pastor, para onde ele quiser. Eu estava de manhã naquele devocional com a Gláucia. Estava, Gláucia? Mas Deus estava. Ele vê, Ele conhece, Ele sonda o nosso íntimo. E Deus está conosco todo o tempo. Ele sabe se nós estamos ouvindo Ele de verdade ou não. Deus está falando, e de verdade nós estamos ouvindo? E aí, a Daiane que está lá no fundo, chego para ela: Daiane, o que Deus está falando ao seu coração durante essa pandemia, o que Ele falou, o que Ele ministrou, pastora? Eu já estou fazendo um trabalho com mulheres, mas Deus está me pedindo algo mais. E um dia, na oração, na intimidade, Deus me deu um projeto e está todo aqui esse projeto. Eu só não sabia em que tempo, em que momento isso seria usado. Aí a Cida me chama para um almoço na casa dela. Oh, glória, hoje eu ganhei até um nhoque, gente, da irmã Edna, que é almoço abençoado, sobrou até para janta. E glória a Deus. E aí eu estou lá na casa da Cida, almoçando, a Carol chega lá, e era um dos nomes que Deus tinha colocado no meu coração. E a Carol tem a natureza extremamente tímida, mas ela está se permitindo ser disponível nas mãos do Senhor e vencendo a sua própria natureza. E Deus está dando habilidades a ela. E aí eu digo para a Carol: Carol, o que Deus ministrou no seu coração durante essa pandemia? Ela diz: pastora, um certo dia eu estava orando e Deus queimou no meu coração que eu precisava fazer algo a mais para Ele. E aí, assistindo um filme chamado Quarto de Guerra, quem já assistiu? Quem não assistiu, assista, porque é maravilhoso. Deus ministra ao coração dela que chegou o tempo de discipular mulheres, mulheres cuidarem de mulheres, mulheres ensinarem o reino de Deus para as mulheres, e essas mulheres serem abençoadas. Aí falta um nome: Luciene. Chego para Luciene e digo: Luciene, o que Deus ministrou no seu coração durante essa pandemia? Ela diz: pastora, eu já estava fazendo lives, cuidando de mulheres, cuidando da mente, mas Deus estava me chamando para algo a mais, e eu me preparei com isso. E assim nasce o Amigas de Jesus. Aonde todos os dias nós temos nos permitido ser disponíveis na mão do Senhor para entregar um devocional no grupo do WhatsApp, uma oração específica, para fazermos os discipulados com a liderança, com mulheres casadas, mulheres não casadas e adolescentes. Mas a pergunta é: será que Deus não falou com você? Por que Deus não inclinou o coração da sua pastora em direção a você? Talvez não fosse o projeto Amigas de Jesus, mas é um outro projeto que Deus quer te usar poderosamente. Mas como eu disse, eu não estava no particular e na intimidade delas, mas Deus estava, e Deus não é distraído. Deus não é distraído, Deus não é distraído. Ele sabe. Você tem potencial, você tem capacidade, mas Ele sabe lá do seu íntimo que você está envolvido em fofocas, em mentiras, em engano, que não tem intimidade nem comunhão com Ele, só quer saber das coisas do mundo. Ei! Está na hora de ouvir Deus de verdade, está na hora de ouvir o que Ele tem para você e colocar em prática, porque pode ser tarde demais. E esse é um novo tempo para a igreja. E quem se permitir se tornar disponível nas mãos do Senhor, Ele vai dar habilidade, Ele vai dar capacidade. E Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Hoje estava aqui o irmão Luiz orando na intercessão dos 10 minutos pré-culto. Gente, que voz tranquila. Mansa e abençoado. Mas ele se tornou disponível para Deus. E só tem um jeito de ficar bom: praticando. Praticando. Ouvir. Oh, quando nós ouvimos Deus e colocamos em prática, nós nos tornamos gratos. E não nos esquecemos de nenhum benefício dEle. Mas a nossa alma começa a bendizer a Ele.
como é bom ouvir ao Senhor. Por muito tempo da minha vida, Deus falava comigo, mas eu não queria ouvir Ele. Deus pedia algo específico para mim, mas eu não queria. Porque eu não me achava capaz. Eu não me achava em condições necessárias para isso. E o que Deus te pedia, pastor? Para eu ministrar mais vezes na igreja, mas eu fugia. Quantas vezes o meu pastor insistiu com isso? E eu dizia para ele, não, filho, deixa Deus te usar. Deus está te usando poderosamente. Cada palavra eu me comparava. Dizendo, meu Deus, como que eu vou substituir o pastor? Prega pra caramba, não é porque é meu marido, não, mas é o meu pastor também. É ou não é verdade? É usado poderosamente nas mãos de Deus, mas aí Deus diz para mim e diz para você que Ele não te chamou para que você seja igual a alguém, ou para que você se compare com alguém, mas para que você seja aquilo que Ele te chamou para ser, único e especial nas mãos dEle. E aí eu me lembro, numa virada de intimidade com Deus, a qual eu recebi uma notícia familiar que me tirou o chão. Sabe aquela notícia que faz você perder o sentido da vida, o chão te coloca na lona? Mas eu estava aqui para receber. E aí naquela virada de intimidade, a nossa querida Sandrinha, mãe da nossa Jennifer amada, ministra um versículo. Irmãos, pensa, um versículo, uma simplicidade. Ela quase não falou nada. Mas tudo que ela falou, Deus falou comigo do começo ao fim, me respondeu tudo aquilo que eu precisava para aquele momento. Então para de achar que você não é capaz. Deus vai te usar do jeito que você é, da forma que você é, dentro das suas condições. Mas também não seja acomodado, busque se aprimorar. Busque se atualizar. E não há melhor lugar para se atualizar do que com o Espírito Santo. Hoje a querida Sandrinha e o nosso querido Zé Paulo não está aqui. Porque o papai do Zé Paulo, o irmão Lourenço, sofreu um AVC. Ele chegou ao hospital já tendo sofrido o AVC e aquela médica infelizmente foi negligente. Mandou-o para casa com tratamento de Covid. Agora tudo é Covid, né? Mas eu quero dizer que ainda que o médico tenha sido negligente, Deus nunca chega atrasado, Deus nunca é negligente, Deus continua sendo um Deus poderoso, santo e bendito. E chegou com um milagre na vida dele. Ao retornar ao hospital, uma outra médica diz, Deus fez um milagre na tua vida, porque era para você estar vegetando aqui, ou talvez ter partido, mas Deus te deu uma nova chance. Pequenas sequelas, mas que Deus vai completar a boa obra de cura. E aí nós começamos um relógio de oração, onde alguns líderes estão participando pela vida do nosso pastor, pela vida dos líderes e nossas famílias. E estamos ali orando, intercedendo, e no dia de ontem, para a glória do Senhor, o irmão Lourenço teve alta. E hoje o Zé Paulo e a Sandrinha estão em escala cuidando do seu Lourenço. E para ajudar a trazer alegria ainda, o Israelzinho. Há poder da oração. Vamos ouvir o que Deus tem para nós. Vamos nos capacitar, vamos nos preparar, porque quando chegar o tempo, Ele possa te usar. Ouça Deus, ouça Deus. Não deixe de ouvir Deus, mas ouça Ele. Hoje eu estou aqui porque eu o ouvi. Eu ouvi. E aí eu continuo perguntando para Deus, Deus, o que nos faz esquecer dos teus benefícios? Deixar de ouvir. Tem algo mais, Senhor, que nos faz esquecer dos teus benefícios? E aí Deus traz para mim Mateus capítulo 6, verso 22. Que diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Deixamos e esquecemos os benefícios do Senhor quando deixamos de enxergar com bons olhos. Como estamos enxergando a nossa vida?
Quando enxergamos com bons olhos, temos gratidão, mas quando enxergamos com maus olhos, meu irmão, possa fazer o que for, Deus pode descer aqui na terra, e a gente não consegue reconhecer e ser grato. E aí eu me lembro da história da construção dos muros de Jerusalém, Neemias sendo usado para construir os muros. E aquele povo já estava na metade da construção do muro. E aí a Bíblia diz que chega alguns perturbadores. E começam a perturbar eles, a infiltrar naquela obra, naquela missão que eles estavam. E de repente eles param de olhar para o muro, de construir o muro e começam a olhar para o entulho. Será que não estamos olhando para o entulho e deixando de olhar para aquilo que Deus já construiu na nossa vida? Nós esquecemos os benefícios de Deus quando começamos a não enxergar mais o que Ele fez. Eu não estou perguntando se já está bom, se está suficiente. Eu estou dizendo que algo começou. Eles já tinham construído metade do muro. Talvez você já construiu muita coisa e não está conseguindo ser grato porque parou para olhar para o entulho. E Deus não te chamou para você olhar para o entulho. Deus te chamou para olhar para Ele, continuar construindo, seguindo em frente. Ah, pastora, foi uma decepção muito grande. Foi uma derrota, mas Deus não te chamou. Derrotas nós teremos, mas Deus não quer que nós venhamos continuar fracassados. Ele quer que a gente prossiga, que a gente avance. E aí aquele povo, Neemias traz um despertar para eles, falam com eles e eles tomam uma atitude e diz: não vamos mais olhar para o entulho, nós vamos tirar o entulho e agora nós vamos terminar de construir esse muro. E em 52 dias eles constroem aquele muro. Mas aí sabe como que eles voltam a construir? Esse é especial demais. Com uma lança na mão e com a outra construindo. Vinha o inimigo, vinha o tentador e vai vir para mim e para você. E continue batalhando e guerreando, mas não deixe de construir com a outra. E assim eles terminam de construir o muro. Ei, Deus não nos chamou para olhar para o entulho, para enxergar só problemas e dificuldades, mas para olhar para aquilo que Ele já iniciou na nossa vida. E é fiel para completar. Bons olhos traz gratidão, mas maus olhos traz ingratidão. Aí eu paro para pensar e lembro de uma situação em que eu estava cobrando, exigindo demais do Rogerinho. O Rogerinho é uma criança maravilhosa, para a glória do Senhor. Um menino obediente, temente, cheio da graça do Senhor. E Deus tem ministrado muito ao coração dele lá na República Dominicana. Deus tem entregado alguns mantos para ele, louvado seja Deus por isso. Mas aí o Rogerinho é um menino maravilhoso, ele me ajuda com o Israelzinho, que é 440 turbo. E não é fácil. Ele me ajuda com os afazeres da casa. Mas eu estava exigindo, cobrando tanto dele. E aí Deus ministra ao meu coração: tá achando ruim? Vou tirar. Aí você vai dar valor. Eu, não, Deus, não precisa tirar, eu já ouvi. Filho, perdoa a mamãe que tem exigido tanto de você. Eu quero dizer para você que eu sou extremamente grata por tudo aquilo que você tem feito e me ajudado. O que seria da mamãe se não fosse você? Será que você não está exigindo mais dos seus filhos? Será que você não está exigindo demais do seu cônjuge? Está esquecendo de olhar para aquilo que vocês estão construindo juntos? Só está olhando para o entulho? Ei, está na hora de enxergar o que já foi construído. Está na hora de enxergar o que Deus já permitiu vocês construírem ao longo da vida. Problema e diversidade todo mundo vai ter. Mas a decisão é nossa, se nós vamos continuar olhando para o entulho ou para aquilo que já foi construído. E dá para continuar construindo. Vocês já pararam para pensar que algumas pessoas sofrem algumas tragédias terríveis na vida? Pessoas que num acidente de carro perdem as suas pernas, os seus braços e encontram superação em tanta dor, em tanto sofrimento e se tornam atletas. Meu Deus, eu estou aqui com as minhas duas pernas, vocês também. E o que nós estamos nos permitindo diante da batalha? Superação ou derrota?
Vamos avançar, igreja, vamos olhar, vamos enxergar com bons olhos, porque aí a nossa vida vai se tornar mais leve e nós vamos ter gratidão a esse Deus Todo-Poderoso. Mas uma pessoa que só enxerga com maus olhos, meu Deus, a vida dela é terrível. Porque ela não consegue ser grata em nada. Que não seja necessário Deus nos tirar tudo para dar valor a Ele. Ei, nós estamos aqui hoje. Passamos por uma pandemia no nosso país terrível. Muitos não estão aqui, mas Deus me permitiu estar aqui hoje com vida. Você pode ter perdido muitas coisas, como nós perdemos um irmão tão querido e amado. Mas Deus nos permitiu com vida continuar a esperança, a renovo, a misericórdia de Deus. Eu passei pelo Covid. Talvez Deus te permitiu nem passar por ele. A nossa querida pastora Vanessa e pastor Jorge, lutamos ali por eles. Quantos dias em UTI, desenganados pelos médicos, Deus deu uma nova chance. Deus te deu uma nova chance. Deus nos deu uma nova chance. Vamos aproveitar essa chance que Deus nos deu e colocar em prática aquilo que Ele está nos pedindo. Gente, o pastor vai ficar 10 dias fora. Eu estou morrendo de saudades dele. Mas eu sei que ele vai voltar. Imagine, você ter a certeza que aquele ente querido, aquele familiar tão amado não vai voltar, você não vai mais vê-lo aqui neste mundo, só na eternidade. Ei, é motivo para agradecer. Ainda que com percas a vida, e quando a vida há esperança, enquanto a vida há esperança, esperança de Deus para mim e para você, vamos enxergar tudo aquilo que Ele tem nos permitido. E aí eu continuo perguntando para Deus, eu estou entendendo tudo que o Senhor está falando, eu não posso deixar de ouvir a Ti, eu não posso deixar de enxergar, tem mais alguma coisa que eu não posso deixar? Para que eu possa honrar o Senhor com a minha alma, bendizendo a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem feito para mim. E aí Deus me leva para Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua. Eu não posso deixar de ouvir, eu não posso deixar de enxergar, mas eu também não posso deixar de falar daquilo que é vida. Quando nós falamos daquilo que é vida, nós nos ouvimos e recebemos e tomamos posse. Ontem, na ministração aqui do encontro de mulheres amigas de Jesus, a Glaucia, na parte da ministração dela, disse algo que me chamou muita atenção. Mulheres, experimente, homens, experimente. Separar alguns versículos de vida para você e para a sua família e começar a declarar em voz alta. Porque quando você declara a palavra de Deus, você recebe vida de Deus. Pare para pensar. Quantas bocas Deus te deu? Nos deu. Quantas? Não tem ninguém aqui com 2 bocas? Acho que não, né? Mas quantos ouvidos? Por que Deus nos dá 2 ouvidos e uma boca só? Porque é sinal que nós precisamos ouvir 2 vezes mais do que falar. Se não for para falar de vida, se não for para falar de bênção, não fale. Porque senão você vai falar de maldição. E sabe o que significa maldição? Maldizer. Tem pessoas que começam o seu dia maldizendo e ainda quer ter um coração grato? Não tem como. Porque está se alimentando de maldição. Mas quando você começa o seu dia bendizendo, falando de vida, meu irmão, a gratidão. Vamos receber a gratidão do Senhor. Vamos declarar a palavra de Deus. Vamos declarar a vida de Deus. Vamos profetizar aquilo que o Senhor tem para nós. Precisamos profetizar. Precisamos reconhecer a glória do Senhor. Queridas,
Por mais que a gente não queira, nós vamos passar alguma parte da nossa vida aqui na terra lavando louça. Queridos, homens, valentes, Deus nos chamou para sacrificar o nosso próximo, nem o nosso irmão, mas para nos unirmos e ajudarmos uns aos outros e sermos gratos, porque se tem louça para lavar foi porque teve uma mesa posta para a glória do Senhor. Gratidão. E não tem coisa mais linda do que ver um homem lavando louça. Meu Deus, eu me apaixono por meu marido cada vez mais quando ele coloca aquele aventalzinho que a gente ganhou no encontro de casais. Eu amo servir minha família e lava louça. Meu Deus, eu me apaixono por ele. Homens, as mulheres querem se apaixonar por vocês. Vamos lavar louça? Vamos ajudar, vamos ser gratos. Tem louça para lavar porque teve comida para comer. Ah, pastora, mas foi ovo. Graças a Deus que tem o ovo. Se você continuar bem dizendo com a tua boca, vai chegar a picanha. Mas se você começar a dizer, maldizer com maldição, vai chegar em nada, vai faltar. Bênção ou maldição? Para que estamos usando a nossa boca? De verdade. Para bem dizer? Quando nós usamos a nossa boca em favor do reino de Deus, temos um coração grato e não nos esquecemos de nenhum dos seus benefícios. Foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Ouvidos para ouvir, olhos para enxergar e boca para falar. E assim, uma vida de gratidão. E aí, para encerrar, Salmos capítulo de número 50, na versão NVI, por favor, verso 23. Diz assim: quem me oferece a sua gratidão com que, igreja? Honra-me e eu me mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Sacrifício, renúncia, gratidão, reconhecimento. Sacrifique os maus ouvidos, sacrifique o olhar de trevas, sacrifique a boca que não fala aquilo que não glorifica a Deus. Sacrifica, renuncia. É um sacrifício mesmo, não é fácil, mas não é impossível. Sacrifique e reconheça e viva uma vida de gratidão. Vamos sacrificar os ouvidos que não ouvem Deus e vamos permitir os nossos ouvidos ouvir. Vamos sacrificar os maus olhos que não conseguem enxergar nada, não conseguem reconhecer nada, e vamos colocar os bons olhos. Se você precisar, hoje tem colírio do céu aqui disponível para você lavar os seus olhos e começar a enxergar com bons olhos. Pastor, eu não consigo enxergar com bons olhos o meu casamento. Tem colírio do céu para você enxergar. Eu não consigo enxergar a minha vida financeira, a minha profissão. Tem colírios do céu para você enxergar que até aqui nos ajudou o Senhor. E vamos renunciar à boca que só maldiz, que só traz maldição. Porque assim, voltamos lá para os Salmos de número 103, verso 2. Bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Vamos bendizer com a nossa alma e não vamos nos esquecer de nenhum benefício do Senhor, amém? Vamos aplaudir a Jesus.